Vou contar a verdade sobre o 13 de maio, o dia da abolição da escravidão no Brasil. Toda vez que alguém falar que vai te contar a verdadeira história ou a verdade absoluta, você pode põe nenhum, põe 3 pés para trás que lá vem coisa. Mas vamos ver. Eles inventaram leis que simulavam uma abolição gradual, mas que não funcionavam na prática. Nesse ponto ele fala das leis abolicionistas como se tivessem sido leis feitas por uma elite para tentar tapear o que seria o fim da escravidão. E de fato, essas elites que apoiavam a escravidão, ou então aqueles que apoiavam o fim de uma escravidão mais gradual, os chamados pela autora Angela Alonso de escravistas de circunstância, eles atuaram nesses debates para tentar fazer as leis serem mais brandas com a escravidão. Sim, eles tiveram um papel político, eles tiveram uma força muito pesada nesse processo. Mas quem defendia essas leis, a aplicação dessas leis, era o movimento abolicionista. A abolição, na verdade, ela reflete um momento de crise do Império, marcado por várias rebeliões e fugas de escravos. Na Bahia, meu estado, mais de 30 rebeliões aconteceram ou foram planejadas. E entre elas, tem a mais famosa, que é a Revolta dos Malês. Ele começa fazendo uma confusão que é em relação à Revolta dos Malês, que foi uma revolta que acabou sendo frustrada, mas no período regencial. Foi décadas antes do momento que a gente está falando do final do Brasil Império, que é quando acontece a abolição. E de fato a abolição acontece em um momento de crise da monarquia, mas essa crise ela não é puxada pela questão da escravidão, mas sim pelo pós-guerra do Paraguai, da relação entre coroa e exército. Mas se preparem, o principal motivo da abolição eu vou contar agora. O que acontece é, enquanto a gente aqui insistia na escravidão, a Inglaterra, que era o centro da economia mundial, estava vivendo a Revolução Industrial. Inclusive, o café que os escravos produziam aqui no Brasil era consumido pelos trabalhadores ingleses. E vocês sabem que a Revolução Industrial resultou em produção em massa, Ou seja, as fábricas conseguiam produzir muito mais produtos. E se a produção das fábricas está maior, o consumo tem que ser maior também. Tem que ter gente para consumir, senão vai ter prejuízo. E aí, o fim da escravidão surge. Não como bondade, mas como uma estratégia para transformar os escravos em consumidores. E é um momento que a gente tanto espera a partir da promessa que ele fez no início do vídeo, que é qual que seria então a grande causa do fim da escravidão, e ele traz uma leitura muito antiga na historiografia, que já foi bem desbancada por uma vasta quantidade de pesquisa, e eu acho que a mais representativa de todas é o livro Flores, Votos e Balas, da Angela Alonso, que faz essa análise de como o movimento abolicionista ele cresce ao longo do século XIX, e no final, quando a gente tem a Lei Áurea, no 13 de maio de 1888, ela é quase que a cereja de bolo, de um bolo que já está sendo formado. Então não é uma questão econômica envolvendo a Inglaterra, é algo muito mais complexo e muito mais de um movimento genuinamente brasileiro.